Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Aprenda Excel de uma vez por todas do IAF Treinamentos. Eu sou Israel Fonseca e neste vídeo nós vamos falar sobre combinação de funções, especificamente da combinação das funções índice e corresp. Nós temos um vídeo aqui no canal que fala sobre a utilização da função PROC-V. Se você ainda não assistiu, recomendo que você assista, porque lá nós falamos sobre o uso e também sobre as limitações dessa função. E uma das alternativas mais indicadas para conseguir vencer essas limitações da função PROC-V é utilizar a função índice-corresp. E neste vídeo nós vamos aprender justamente isso. Então vamos ver como que isso funciona na prática. Eu trouxe aqui a mesma base de dados que nós utilizamos no exemplo da PROC-V. Aqui eu tenho uma tabelinha de consulta de NFE, onde eu indico o número da NFE e abaixo a tabela me traz as informações correspondentes à NFE. E aqui deste lado a base de dados que contém essas informações, né? Destinatário, número da nota, o F, que é o estado, né, de destino, e etc. Então, para que nós possamos entender como isso funciona, né, é necessário que nós estudemos as fórmulas individualmente. Primeiramente, vamos começar pela função índice. O primeiro ponto de atenção: se eu pesquisar aqui índice sem colocar o acento, o Excel não encontra, ele faz esse tipo de diferenciação. Então, antes do I, acento agudo. Indiquei com acento, ele já encontrou para mim, índice. Vou dar um tab. O que é a minha matriz? Eu vou selecionar todo o intervalo de células onde tem qualquer informação que eu queira trazer numa consulta. Então, nesse caso, eu vou selecionar a tabela inteira. Ponto e vírgula. Ele me pergunta a linha onde está a informação que eu quero. Bom, então para que eu possa prosseguir, eu preciso primeiro selecionar que informação que eu quero visualizar. Vamos supor que eu quero visualizar aqui este número de NFE 74. Então, em que linha da minha matriz ele está? Eu conto sempre de cima para baixo. Então, eu selecionei aqui o cabeçalho, eu vou contar 1, 2, 3, 4. Então, linha 4. Ponto e vírgula. Agora ele me pergunta em que coluna está. Eu selecionei a tabela inteira. Vou contar sempre da esquerda para a direita. 1, 2. Está na segunda coluna. Fecho parênteses, Enter. Opa, 74. Então, resumindo. Função índice. Eu informo uma matriz, né, um intervalo de seleção de células e indico a linha e a coluna que o valor que eu quero se encontra. E essa função traz para mim o resultado esperado, o valor que está indicado na célula em questão. Vamos entender agora a função corresp. Igual corresp. O valor procurado. Vamos procurar agora o mesmo valor, 74. Ponto e vírgula. Ele me pede a matriz procurada. É interessante saber que no corresp, eu preciso decidir se nesse momento eu quero uma referência da linha, né? A minha matriz vai ser uma referência na linha ou na coluna. Neste momento, eu quero saber, como está aqui em cima no título da célula, eu quero saber em que linha o 74 se encontra, o valor 74. Então, a minha matriz vai ser essa coluna aqui, número da NFE, porque eu sei que é em uma das linhas dessa coluna que esse valor que eu estou procurando se encontra. Ponto e vírgula. Ele me dá a opção de informar se o valor é menor, o valor que eu quero é menor, maior ou exatamente o que eu estou procurando. No meu caso é correspondência exata, então vou digitar aqui 0. Fecho parênteses, Enter. Então quer dizer, está na quarta linha. 1, 2, 3, 4. Confere. Coluna, mesma coisa, igual corresp. Valor procurado, continuamos com 74. Quero saber agora a coluna. Então eu já sei em que linha que está. Aqui a primeira fórmula do corresp já me indicou em que linha ele se encontra, que é na quarta. Então eu venho na quarta linha e vou selecionar ela na minha matriz inteira. Ponto e vírgula, quero correspondência exata, 0, fecha parênteses. Enter. Coluna 2. Ou seja, se eu vier aqui na minha matriz e contar até na quarta linha e na segunda coluna, eu vou encontrar o valor 74. Logo, a gente percebe que a função índice e a função corresp, basicamente, elas têm funções inversas. Em uma eu indico o número da linha e da coluna dentro da matriz, e na outra eu indico o valor que eu quero dentro da matriz e ele me traz a correspondência, ou seja, a linha ou a coluna.
Agora, combinando essas duas funções, é possível automatizar todo esse processo. Vamos então aqui executar o nosso estudo de caso. Eu vou apagar aqui as funções que eu utilizei, vou zerar tudo. Então aqui eu vou indicar o número da NFE e abaixo ele tem que me trazer, a combinação de funções vai me trazer as informações correspondentes. Aqui eu estou procurando o que? A razão social do destinatário. Então vamos lá, igual índice. A matriz. Aqui já começa a primeira diferenciação entre a combinação índice-corresp e a PROC-V. Por quê? Se fosse a PROC-V, eu ia ter que pensar qual é o meu critério de procura. O meu critério é número da nota. Então, o que eu teria que fazer? Com que o número da nota fosse a minha primeira coluna à esquerda da minha matriz. Eu seleciono do número da NFE para frente. E se eu quisesse pesquisar a razão social do destinatário? Eu não conseguiria, a não ser que eu fizesse alguma alteração na tabela. É uma limitação da PROC-V. No índice correto não tem isso. Então, eu vou selecionar a matriz inteira. Mesmo que o meu critério esteja aqui na última coluna, que seja a data de emissão, por exemplo, eu posso selecionar, não importa. Ele pesquisa da esquerda para a direita, da direita para a esquerda e assim sucessivamente. Ponto e vírgula. Ele me pergunta o número da linha. Eu não quero trazer uma informação fixa. O que eu vou fazer nesse caso? Vou iniciar uma função corresp. Qual é o valor procurado? Eu não tenho um valor fixo. O valor procurado é o que estiver nesta célula. O que eu vou fazer então? Vou dar aqui um F4, aqui no C20, para ele fixar. Por que isso? Porque depois eu vou arrastar essa mesma função para baixo. E para ele continuar sempre pesquisando o número de nota nessa célula, eu preciso fixá-lo através do F4. Ponto e vírgula. A matriz, onde eu vou procurar o número da nota? Aqui nessa coluna, tá? Então, seleciono a coluna onde está o número de nota fiscal. Ponto e vírgula. Tipo de correspondência, é exata, 0, fecha parênteses. Está pronta a nossa fórmula para encontrar o número da linha automaticamente. Vou dar um ponto e vírgula. Agora, ele quer saber, aqui na sintaxe, ele está me pedindo o que em negrito? O número da coluna. O que eu vou fazer? Vou fixar? Não, mesma coisa, vou abrir um corresp novamente. Corresp. Qual o valor procurado? Então, para eu saber em qual das colunas está a informação que eu quero, o que eu vou fazer? Eu vou indicar o nome da coluna, o título dela. E onde eu também tenho essa informação? Eu poderia selecionar aqui, mas para ficar mais interessante, essa mesma informação eu tenho aqui do lado. Então, eu vou selecionar aqui. Por quê? Porque quando eu arrastar, do mesmo jeito que nesse momento, nessa célula aqui específica, ele está procurando razão social destinatário, quando eu arrastar aqui embaixo, ele vai procurar o F, valor. Então, assim já começa, né, a automatização da função. Sem a gente precisar estar digitando a mesma função, a mesma fórmula várias vezes. Então, selecionei aqui, vai ser o nosso valor procurado, dou um ponto e vírgula. Ele vai procurar esse valor onde? Aqui, na linha dos títulos da tabela, do cabeçalho. Ponto e vírgula, 0 porque é correspondência exata, é o que eu quero. Fechei parênteses, a fórmula está completa, ele está aqui na função índice, porque eu coloquei o corresp dentro dela, é só fechar o parênteses novamente. Pronto, acabou. Vou dar um Enter. Opa, ND, mas vamos ver se está funcionando. 15, encontrou, empresa H. 20, opa, não trouxe nada, por quê? Não tem nota fiscal número 20. E mesma coisa quando não tenho nenhum número informado, que é vazio. O ND significa não disponível. E não é interessante para mim nesse caso. Como que eu posso corrigir isso? Uma dica que eu também dei no vídeo da PROC-V, que é muito útil, é a utilização da função CErro. Então eu vou lá no início. Uma outra dica também é que às vezes por causa do esquema de cores, fica um pouco ruim de trabalhar com a função aqui no intervalo das células, né, onde a gente trabalha. Você pode simplesmente clicar aqui na barra de fórmulas, olha lá, e ele já transfere toda a programação para cá. Então eu vou vir aqui, eu acho que visualmente fica mais fácil. Eu venho logo depois do sinal de igual, no início da fórmula, e vou digitar CErro. Prontinho, ele me pede valor. O que é o valor? É toda essa função aqui que eu já detalhei. Vou lá no final, então, dou um ponto e vírgula.
ele me passa a pedir o valor ser erro. Ou seja, se esse valor que você me informou, essa função, essa fórmula, etc., se isso aqui resultar em erro, o que eu devo exibir? Eu poderia colocar um outro procedimento, eu poderia colocar um texto, mas no caso eu quero que fique simplesmente vazio. Então basta abrir e fechar aspas duplas. Vou fechar parênteses e dar o Enter. Opa, ficou vazio. Coloco o número de nota. Apareceu, bacana. Então deu certo. Agora o que eu vou fazer? Vou arrastar. Vamos testar novamente. Olha lá, funcionou. Sem precisar estar entrando, indicando número de coluna, número da linha. Uma observação importante. No caso, o texto que eu utilizei aqui é exatamente o mesmo texto que está aqui no título da coluna, tá? Se tivesse, por exemplo, uma letra que seja diferente, vou tirar aqui o O. Olha lá, ele já não reconhece, tá? Então, nesse caso, se você quer automatizar da mesma forma que eu utilizei nesse exemplo, as descrições aqui, os textos devem estar iguais. Aqui nós vamos ter que fazer um ajuste de formatação, que como eu arrastei, ele colocou tudo, né, como texto, tudo como geral, na verdade. Então, eu venho aqui, vou colocar o meu 328 como valor. Esse 43 aqui é 43.597 é a contagem de dias que o Excel faz, desde 1/1 de 1900, que é a data inicial do Excel, até o dia de hoje, o dia atual. Então, não é erro isso, tá, pessoal? Se acontecer com vocês, não é erro, não se assustem. Eu venho aqui em página inicial, venho na lista de opções de formatação e coloco data abreviada. Prontinho. Então tá aí, pessoal, um exemplo de automatização, utilização da combinação das funções índice e corresp para a substituição da PROC-V. Consegui automatizar aqui uma procura. É claro que aqui nós temos apenas 4 linhas, mas dependendo, às vezes, a gente tem exemplos que precisa de muito mais e isso passa a ser muito mais interessante. E principalmente porque não temos aquelas limitações de procura só da esquerda para a direita, diferente da PROC-V, que você precisa ficar readequando a sua base de dados. Aqui a procura é feita em qualquer sentido, basta inserir aqui as informações que essa combinação nos pede. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe esse conteúdo para que nós possamos alcançar ainda mais pessoas. O nosso objetivo aqui é compartilhar o conhecimento com você que nos acompanha, tá ok? Então nosso vídeo de hoje fica por aqui, um forte abraço e até a próxima!